Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos falar de um jogo que podemos dizer que foi feito para rivalizar com o Zelda? Eu acho que sim. Hoje nós vamos falar de Golvellius Valley of Doom de 1988, feito por Master System. Quer saber mais? Então bora! Estamos no ano de 1988, na nossa caminhada cronológica através da história dos games, e jogos consagrados como Phantasy Star 1 e Final Fantasy 1 e 2 já haviam sido lançados e caíram na graça do público. A SEGA em si já tinha lançado grandes clássicos para o Master System como Ken Seiden e Double Dragon. Originalmente feito pela Compile para o MSX em 87, Golvellius teve uma versão licenciada para o Master System e é dessa versão que falaremos hoje. Sobre a história do jogo, ela é apresentada em uma curta cutscene que diz o seguinte: estamos na época que os demônios atormentavam o mundo. O reino de Alid, situado num vale calmo, estava em paz. Atrás de água, as pessoas resolveram explorar o fundo do vale. Os boatos sobre demônios aumentavam, embora causassem muito medo. Sua preocupação com seu povo era tão grande que o rei ficou doente. Só uma erva chamada Mea, que está no fundo do vale, salvará o rei. Sobre as objeções, a princesa Rena foi procurar a erva, mas falhou em voltar. Medo e desaconchego só aumentavam entre o povo. Um jovem errante, Kelessis, entrou na profundeza do vale para procurar Rena. Lá, Kelessis encontra a entrada para uma caverna no triste rio do vale. Acho uma história boa, com uma apresentação bem legal ali, tem umas cutscenes bacanas e tem uma premissa muito legal, então aqui vai um ponto positivo, a história é bem interessante. Nessa altura do campeonato já existia Zelda 1 e Zelda 2 lançados para o Nintendinho, e foi aqui que a Compile bebeu da água, já que a gente consegue ver claramente muito desses dois jogos em Golvellius. Aqui você precisa explorar, 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 explorar e explorar. E o mundo é dividido em telas, assim como no Zelda 1. Na grande maioria do jogo, as telas se assemelham muito ao Zelda 1, essa visão top-down aí, e o jogo tem um diferencial, porque ele também bebe um pouco da água do Zelda 2. E então temos em algumas fases, em algumas partes do jogo, uma perspectiva que muda para uma lateralizada, um side-scroller lateral, e também, menos, mas também acontece, de termos uma visão top-down, mas com um avanço vertical, como vocês estão vendo aí, e isso dá uma dinâmica muito interessante para o jogo. Aqui temos uma mecânica interessante, pois em todas essas telas top-down que lembram o Zelda 1, existe uma toca escondida e todos os NPCs que você encontrar no vale vivem nessas tocas. Na maioria dos casos, essas tocas estão ocultas e você precisa derrotar alguns dos inimigos na tela para que ela apareça. Eu achei essa mecânica interessante e ela te incentiva, além dos outros incentivos que você já tem, para eliminar inimigos. Eu achei bem legal. E assim, não é só esse benefício que você tem ao derrotar inimigos. Então, eu falo assim, você tem que derrotar os inimigos para aparecer essas tocas, etc. Mas quando você derrota inimigo, você, além de estar explorando o mapa, você ganha ouro. Ganhando ouro, você consegue aumentar, comprar coisas com NPCs para melhorar espada, melhorar o personagem de certa forma, comprando itens, né? Então,
é muito... você só tem benefícios em derrotar inimigos, então vale muito a pena. É aquele mesmo esquema, uns dão mais moedas, outros menos, uns são mais fáceis de matar, outros menos, e a variedade de inimigo aqui é bem legal. Falei aí que com ouro você consegue comprar coisas, e é isso, ao longo da sua jornada você tem NPCs como a Mulher Sábia, a Rio, que é uma fada, a Anne, que é uma anja, o Randar, que além de ser extremamente carismático, é uma mão na roda fodida, porque ele salva muito, porque ele faz você encher a sua vida com pouco ouro. Então, valeu, Randar, você é foda, você salvou a minha gameplay por várias e várias vezes. Pra mim era o NPC que eu ficava mais feliz de encontrar, porque ele era quase que um ponto de salvamento ali, de tanto que facilitava as coisas. Então, Randar, tamo junto, você é muito brother. E também tem, antes que eu esqueça, a vampirinha Dina, que em troca do seu sangue, ela te dá ouro. O jogo possui uma série de itens, desde escudos, até botas, anéis, espadas e até mesmo uma bíblia. Sim, para você aumentar a quantidade de ouro que você pode carregar, você tem que estar sempre comprando essa bíblia com essa senhora aí, para aumentar a quantidade de ouro que você precisa carregar, e isso é importantíssimo na sua caminhada aí em Golvelhos. Todo demônio, né, todo chefão do jogo, quando você derrota ele, ele dropa um cristal. No total você precisa de 7 desses cristais, né, óbvio. 7 desses cristais para reunir aí a chave que dá todo o poder de Golvelhos. Ou seja, para você zerar, você precisa de juntar esses 7 cristais aí. Vocês conseguem ver, não só com eu falando, mas assim, em imagens, que o jogo bebe muito da fonte do Zelda 1 e Zelda 2, como eu mencionei, mas ele tem... acho que como é que eu posso dizer? Ele tem uma identidade própria ali, sabe? Ele tem uma originalidade, talvez, na jogabilidade, nas mecânicas, coisas que se diferem do Zelda, e ele dá uma personalidade própria pro jogo. E uma coisa que eu gosto muito aqui, eu gosto muito em todos os jogos de forma geral, principalmente, obviamente, os jogos antigos, é essa forma de você salvar o seu progresso com passwords. E vamos colocar um parêntese aqui, passwords fáceis de fazer, porque tem jogos que, meu Deus, tem passwords gigantes e muito difíceis até de entender. E aí são passwords tranquilos que você consegue marcar salvamentos ao longo do seu jogo. E isso é crucial aqui, e eu acho que é uma coisa muito interessante, porque para você zerar, você precisa ter só persistência, e não é nada, como é que eu posso dizer assim, uma coisa punitiva, que pô, morreu, você volta lá atrás. Não é assim. Aqui você precisa apenas explorar, persistir, explorar, persistir, explorar e persistir. E eu acho essa mecânica de password muito legal. Ponto para compile aqui. Graficamente falando, Golvelhos não faz feio. Aqui ele tem bons gráficos, uma variedade interessante de cenários, temos também uma quantidade boa assim, de sprites de inimigos, uma variedade bem interessante. E assim, tudo é bem desenhadinho. E assim, é a proposta ali daquele tipo de jogo. Não precisa de mais do que aquilo. E eu acho que em algumas partes o jogo faz melhor e outras faz ok. Mas em nenhum momento fica feio você vê que o gráfico é mal acabado ou coisa. Eu acho que assim, talvez os sprites do personagem principal poderiam ser... eu não falo nem do personagem em si, mas talvez algumas movimentações na progressão lateral dele poderiam melhorar. Mas assim, não é nada que tira o encanto do jogo, não. É um jogo muito bom apesar disso. Um ponto que eu gosto de ressaltar aqui é os sprites dos NPCs e as cutscenes do jogo. Eu acho que todas são muito bonitinhas, muito redondinhas. Eu adorei realmente os sprites dos NPCs. São bons sprites. Os sprites dos inimigos, aliás, dos inimigos sim, mas eu falo assim, dos chefes são excelentes. O level design de todo... Eu não sei que não cabe na parte de gráfico aqui, mas é bom ressaltar que o level design é muito bom, é muito bem feito em boa parte do jogo, mas mais pra frente eu vou falar mais disso. Não é toda a parte do jogo que o level design é bom, tem uma parte que ela não é legal. Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui, eu acho que a melhor parte do vídeo que se encaixa em falar sobre isso é a parte de gráfico e som. Por quê? Aqui
A jogabilidade, ela não é refinada, não é, mas acho que o ponto principal aqui, porque transparece pra gente uma coisa muito mal acabada, que é, como vocês estão vendo aí, nessa progressão lateral aí. Cara, uma coisa que, tipo assim, grita que o jogo foi feito, pelo menos essa parte parece que foi feita às pressas ou adicionada aos 45 do segundo tempo, é que simplesmente o personagem não tem animação indo pra trás. Então, eles só fizeram animações indo pra frente e animações extremamente básicas. A animação do pulo fica muito esquisita e, obviamente, a animação quando você vai pra trás é bizarra. Então aqui é um dos pontos mais negativos do jogo, que eu até assustei na hora, falei, caralho, que isso? Deve ter bugado, porque ficou muito feio, assim, isso grita uma coisa de como se fosse, assim, falta de profissionalismo, sabe? E diferente do resto do jogo, mas essa parte aí realmente me incomodou bastante. Isso eu acho que pesa até muito, assim, pra nota do jogo não ser tão bom quanto ela merecia, que isso aí é um erro crasso, assim. Eu tava refletindo aqui, eu não sei se talvez... Ó, podem ter várias coisas, assim, que podem ter acontecido. Podem ter colocado isso de última hora, podem ter deixado isso pra uma equipe menos experiente pra fazer essa parte da progressão lateral, pode ter sido corte de verba, ou sei lá, sabe? Tem tantas coisas que podem ter acontecido aqui, mas uma coisa é fato, eu analiso o produto final, e aqui, velho, não é legal. Isso aí foi tipo assim... Parece que jogo quando você faz... Sabe aquele cara que tá fazendo um jogo e é o primeiro jogo do cara e, sabe, ele quer fazer o jogo depressa e tem poucas animações no sprite, sabe? Uma coisa bem amadora mesmo, assim, e, cara, não ficou legal. Mas, assim, durante todo o resto do jogo, as animações... De tudo, todas as animações do jogo são muito bem feitas, tá? Mas essa parte me chamou muito a atenção negativamente. Agora... Uma coisa que a gente precisa conversar aqui, olho no olho, eu preciso de falar pra vocês que estamos falando, sem exagero nenhum, de uma das melhores trilhas sonoras do Master System. Velho, esse jogo tem uma trilha sonora surreal de boa. É uma parada absurda, assim, é pedrada atrás de pedrada e... Novamente, como sempre, aqui eu tô falando do chip PSG, o som nativo do Master, tá? Não tô falando de chip FM, deve ser bom também, mas eu gosto muito do timbre nativo do Master System, beleza? Velho, esse jogo tem trilhas incríveis, assim, sensacionais mesmo, sem exagero. Eu não tô sendo hiperbólico, é um jogo, assim... E que tem trilhas, assim, que é de cair o queixo, assim. Vocês estão ouvindo aí, né? Eu sempre coloco a trilha do jogo pra acompanhar a análise, mas eu recomendo fortemente vocês tentarem ouvir. E eu falo, assim, que de cabeça, assim, eu não consigo falar 5 jogos que tem trilhas do Master. Vamos colocar do Master, que é mais fácil de analisar, assim, melhores do que esse jogo. É uma trilha... estupenda, é muito boa, tem músicas incríveis, músicas que dão um ar pro jogo, assim, dão uma vida pro jogo, dão uma sensação de aventura que poucas vezes eu senti jogando um jogo de 8 bits. Então aqui é um ponto altíssimo, pra não falar um dos pontos mais altos do jogo, assim, porque é inacreditável, realmente me deixou boquiaberta, assim, eu via que começava a tocar a música, eu ficava tipo, o que eu tô ouvindo? É muito boa. E até fazendo o roteiro, eu gosto de... Eu escrevo o roteiro dos vídeos, né? Então eu gosto de colocar ou a trilha, ou eu coloco a minha gameplay de fundo pra eu ter algumas coisas lembrado que eu tava... E aí eu sempre fico assim, caralho, nossa, essa trilha é muito foda. E, cara, só escutem isso aqui depois de verem esse vídeo aqui. Dá um jeito de ouvir essa trilha com o chip nativo do Master System, que é o PSG. É absurdo. A trilha de abertura, por exemplo, é uma trilha que ela denuncia que, tipo assim, vai ter uma abertura, vai ter uma aventura incrível pela frente. Então, assim, já é uma trilha que é arrasadora e já te dá um soco no seu rosto. É assim, eu não tenho uma expressão, sei lá, boa pra falar isso, mas é uma trilha que ela te dá um tapa na cara que você falou, peraí, estamos falando de música de videogame aqui, tá ok? Então... acho que de cara eu já posso citar ela como uma baita trilha pra gente colocar aí pra vocês ouvirem. Na verdade, pra ser sincero, eu poderia citar toda a trilha sonora do jogo aqui, mas eu gosto de separar ali
2, 3, no máximo 4 músicas, e é o que eu vou fazer aqui agora. Então, além dessa primeira de abertura, eu vou ressaltar o tema da primeira caverna, o tema da caverna vertical e o tema da caverna final. Mas eu realmente poderia colocar aqui 6, 7 músicas aqui, tem muita música boa nesse jogo. E escutem aí, sei lá, se você não tá com fone de ouvido, coloca fone de ouvido. Se você, sei lá, se você estiver ouvindo na TV, sei lá, fecha os olhos, tenta sentir a vibe que o jogo passa, uma vibe de mistério, de que você não sabe o que tá por vir, de uma terra dominada por demônios, uma coisa ali. Cara, só sente a vibe que essas músicas passam em Go Velhos Valley of Doom. Aqui, a sua persistência é recompensada. Quanto mais você explora e derrota inimigos, mais você ganha ouro, vai ganhando vida, melhorando os seus equipamentos, como armaduras, espadas, enfim. Então, aqui você vê uma recompensa que é nítida e palpável, e isso engaja muito fácil. Então, quando você menos espera, você já está totalmente engajado na gameplay, e isso é um ponto muito positivo aí com velhos. A maior parte do jogo se passa nessa visão top-down, que é tipo um action RPG. Apesar de ter muitas telas e algumas até parecidas, as regiões são bem definidas e você consegue se situar facilmente onde você está. Vocês sabem, eu tenho muito problema para me situar nos jogos, para saber se eu tô perdido ou não. Aqui eu não tive dificuldade, para mim foi bem fácil, foi bem intuitivo eu ir andando e explorando pelas regiões. E se eu não tive problema, é porque aqui não é difícil de se perder. Não é fácil de se perder? Aqui não é fácil se perder. Pera aí, minha cabeça bugou aqui. Vocês entenderam, né? Nossa, tá osso hoje. O jogo é isso, é exploração pra caramba, derrotar inimigos infinitamente, e pode parecer repetitivo, mas não é, porque cada tela ela é quase que própria, então você tem que ficar de olho nos inimigos e deixa tudo bem dinâmico sempre, então você não é aquela coisa parada, não é aquela coisa chata, então quando você vê, você já engajou no jogo, como eu mencionei, há muito tempo, quando você percebe, você já nem viu o tempo passar, então é muito legal isso. Sem contar que o jogo tem as fases em progressão horizontal e vertical. As de progressão vertical, você precisa escolher bem o caminho, já que é aquele tipo de mecânica que a tela vai andando e se você escolher o corredor errado, você fica para trás.
E é bem boa, é bem legal de jogar, a trilha é boa, os inimigos são legais, é bem feito pra caramba. Já a de progressão lateral, como eu falei com vocês, bicho é bizarro. Ela com certeza dá uma dinâmica diferente pro jogo e tal, mas são muito mal feitas. Como eu mencionei pra vocês anteriormente, faltam sprites pro personagem, a movimentação dos pulos é escrotamente mal feita e ele simplesmente não tem uma animação pra andar pra trás, como eu mencionei pra vocês anteriormente, o que é bizarro. Fora que a dificuldade na maioria das vezes é bem baixa, então você não tem desafio. Então, além de ser uma coisa mal feita na correria, tem um level design pobre, não tem desafio, então só dá uma dinâmica, só dá uma diferença na gameplay, porque de fato colocar uma coisa interessante no jogo não coloca, ali fica uma coisa que não se explica, entendeu? Eu entendo que aqui eles colocaram essas dungeons aí pra, antes de você encontrar os chefes, pra dar uma dinâmica, pra dar uma coisa diferente, pra dar um ar de profundidade, mas nesse caso aqui ficou faltando polimento e isso, nossa, mas assim, pra mim pegou muito mal, sabe? Gritou amadorismo e foi um erro crasso. Mas fora isso, o jogo é gostosinho demais de jogar. Quando você pega a maldade do jogo e vai entendendo como é que ele funciona, você literalmente não vê as horas passando. Eu acho que eu joguei, assim, por coisa de 6 horas direto. Assim, na vida adulta a gente sabe que essas longas jogatinas já não pertencem tanto ao nosso dia a dia. E isso aconteceu, tá? Eu joguei quase 6, foi 5 horas e alguma coisa, né? Pra ser mais preciso aqui. E assim, eu não vi a hora passar mesmo. Então, assim, foi um jogo que me engajou de verdade. Quando eu percebi, tava escuro, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Deixa eu parar aqui, deixa eu comer alguma coisa e Golvelhos te pega. Isso é verdade, tá? Se você gostar desse tipo de jogo, se você gostou, sei lá, do Zelda 1, por exemplo, você vai amar Golvelhos, com certeza. Isso, ele fica seguindo. Ué, vamos fazer de life, então. Ah, para, velho. Foi muito fácil. Cara, a gente tem vários vídeos aqui analisando jogos e essa é a primeira vez que eu não consigo achar uma curiosidade interessante pra trazer pra vocês aqui. Eu pesquisei, eu olhei, Wikipédia, sei lá. Eu fui pesquisando curiosidades do jogo e eu não consegui achar. A única coisa que eu posso trazer pra vocês, só pra esse eu não deixar de ter essa parte de curiosidade no vídeo, é que o jogo ele se passa em 3 tipos de gameplay. É a única coisa que restou pra falar. A primeira é um action RPG estilo top-down. Além disso, nós temos as fases em visão lateral, ao entrar nas cavernas. E para finalizar, temos essa perspectiva top-down, mas com scroll vertical, o que coloca 3 gêneros dentro do mesmo jogo, o que é uma coisa um tanto quanto interessante para um jogo de 8 bits. Alguém mandou mensagem no WhatsApp e eu não vou cortar essa parte. Golvelhos Valley of Doom é um jogo feito com muita coragem que claramente se inspirou no clássico título da Nintendo. Ele se inspirou muito, e isso é fato, tanto no Zelda 1 quanto no Zelda 2, mas ainda assim tem o toque da sua personalidade, tendo uma jogabilidade e sistemas próprios e que funcionam muito bem. Por ter uma mistura de estilos que certamente não foi fácil de implementar, apesar de simples, ainda assim são 3 estilos em um mesmo jogo, o que é de tirar o chapéu, por ter também uma exploração ótima, uma vasta variedade de inimigos e cenários e também chefes bem únicos e caricatos, uma trilha sonora das melhores que eu já vi na minha vida, mas também por ter alguns defeitos, tipo quando o jogo entra na parte de progressão lateral que é bem mal acabada. É por essas e outras que Golvelhos Valley of Doom de Master System fica com uma nota 7.4 em 10 e atualmente aparece na 14ª posição no nosso ranking, que agora possui
36 jogos. Tá vendo todos esses outros 35 jogos na lista? Todos eles têm vídeos exclusivos aqui no canal. Olha a playlist aí na descrição que você tem acesso a esses vídeos. E se você gostou, viu até aqui, pode dar um like aí. Você, se puder, se inscrever no canal ou virar membro, tem também aí o link na descrição para você virar membro do canal. Eu agradeceria fortemente porque faz esse canal crescer. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com amigos. Se Go Velho fez parte da sua infância ou qualquer coisa nesse sentido, comenta para fortalecer o vídeo. Muito obrigado para quem viu até aqui, um forte abraço e fui!